Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre Yom Kippur, uma data muito importante no calendário bíblico, no calendário judaico e na nossa história. Então hoje eu quero discorrer um pouquinho sobre este dia. Em Levítico capítulo 23, do verso 26 ao 31, está escrito assim: falou mais o Eterno Moshe dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Eterno. Naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Eterno vosso Elohim. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpado do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia se fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Então, amados, vamos continuar entendendo isso aqui. Yom Kippur é que nós chamamos de o dia do perdão. Você pode ouvir a frase soar um pouco estranho, mas tem que ter um dia de perdão. O nosso perdão, a nossa postura de pedirmos perdão, não deveria ser diária? Eu não deveria fazer isso todos os dias? Sim. Mas este dia é uma convocação nacional, não é individual. Entenda que esse dia aqui é para todos da nação de Israel, estejam na terra de Israel ou na diáspora. Esse dia é um dia para que todos se reúnam para pedir perdão diante do Eterno. Há uma característica muito interessante aqui, porque esse dia ele deve ser celebrado, digamos assim, no dia 10 do mês de Tishrei. E o dia 10, ele tem uma característica interessante, porque o 10, dentro da tradição judaica, ele está ligado a Keter, que é coroa. Esse dia, então, é o dia em que o Eterno coroa o povo de Israel com santidade, com bênçãos, confirmando os decretos que foram emitidos em Rosh Hashanah. Entenda uma coisa, esse intervalo de 10 dias são chamados de dias temíveis. Por que isso? Porque são dias em que nós precisamos estar nos preparando para Yom Kippur. Então, em que consiste esta preparação? Tá? É a preparação para que nós possamos estar limpos diante do Eterno no dia de Yom Kippur. E existe um costume de se vestir com uma túnica branca em Yom Kippur, simbolizando a nossa santidade. Veja a diferença entre a Bíblia e a tradição mundana. Na tradição aí dos povos, no Ano Novo se coloca uma roupa branca. Dentro da tradição judaica, advinda da Bíblia, isso é feito em Yom Kippur. Eu tenho que mostrar a minha santidade quando eu me apresento diante do Eterno, e não em outra ocasião. Isso faz muito sentido quando nós compreendemos que nós estamos aqui numa caminhada como peregrinos. Essa peregrinação que nós estamos fazendo requer uma preparação para sairmos desse mundo para o próximo nível, o mundo vindouro que nós chamamos de Olam Rabá. Isso depreende de nós
obediência, esforços que nos farão sermos conduzidos nesta época a um patamar diferenciado de santidade. Por isso, é tão necessário e tão fundamental que nós entendamos esse dia. Uma outra coisa que é muito interessante se notar em Yom Kippur é que a palavra Yom Kippur, literalmente, ela poderia ser lido como o dia da cobertura. E por quê? Porque a palavra Kippur, ela vem do radical kapar, que significa cobrir, expiar. Por isso é chamado também de o dia da expiação ou o dia do perdão. Outra coisa que faz muito sentido é que nós precisamos nos preparar para este dia. Nós precisamos nos colocar diante do Eterno, porque nesse mês sétimo, que é um mês de plenitude segundo as Escrituras, no dia 10, que é o dia de nós recebermos a nossa coroa, nós devemos estar diante do Eterno limpos. Por quê? Porque quando nós nos apresentamos assim diante do Eterno, Ele vai olhar para nós com olhos de misericórdia. Ele se sairá do trono de justiça para se assentar no trono de misericórdia e julgar a nossa vida com misericórdia, recompensando-nos com o perdão. Isso é uma outra coisa, amados, que nós precisamos entender. No dia de Yom Kippur, isso é feito, como eu já disse, de forma nacional, de forma global. Todos os judeus no mundo celebram este dia como um corpo. Veja bem, os judeus se apresentam diante do Eterno como um corpo. Se você parar para pensar naquilo que eu estou dizendo, você vai se lembrar de algo que a Bíblia nos informa, Brit Hadashah, nos informa que as congregações judaico-messiânicas e a igreja, ela é o corpo do Messias. Obviamente, quando nós tomamos essa informação e lembramos que nós somos um com o povo de Israel, deveríamos então pensar de uma forma um pouco diferente, raciocinando da seguinte forma: se eu sou um com Israel, se eu fui enxertado, falando da igreja, em Israel, e se eu sou um corpo com Israel, então eu deveria caminhar junto com Israel. O dia de Yom Kippur, então, deveria ser celebrado por todos, não só por uma parte da igreja que tem se atentado para este momento tão importante. Por isso, nós temos que ter a consciência do grande significado que este dia tem para nós. Ele é um dia que nós nos aproximamos diante do Eterno, perdoados pelo sangue de Yeshua, redimidos pelo sangue de Yeshua, salvos por Yeshua, pelo seu sacrifício, morte e ressurreição. Mas, como corpo, nos aproximamos diante dele no dia de Yom Kippur para podermos então nos unirmos com Israel e nos achegarmos à sala do trono para pedir perdão pela nossa nação, pedir perdão por Israel, pedir perdão pelos judeus que estão dispersos por todo o mundo, pedir perdão pela igreja, pelos crimes cometidos, pelos pecados que foram deflagrados durante todo o ano e que por vezes nos esquecemos deles. Esse é um dia que foi preparado pelo Eterno para que isso pudesse acontecer. Por isso, o dia de Yom Kippur ele é tão significativo para todos nós, porque ele aponta para esta realidade
que deveria ser obedecida, porque o livro de Levítico diz que isto é um estatuto perpétuo. E um estatuto perpétuo, ele não acaba. Enganam-se aqueles que dizem que a igreja não tem que celebrar as festas do Senhor. Mas isso vai ser assunto para um outro vídeo. Lembrando que nós vamos fazer isso no mês de Tishrei, que é o 7º mês, ligado à plenitude. Será que eu entendo que quando eu entro no mês de plenitude e no 10º dia peço perdão como uma nação, como um corpo, esse perdão vai alcançar a todos e essa bênção, essa coroa de vitória, essa coroa que vai me dizer o seguinte, que o meu nome está inscrito no livro da vida, ele foi confirmado ali. Será que eu entendo que isso vai alcançar todos? Um corpo, amados, ele é regido por todo o corpo. A cabeça dá as ordens, mas o resto do corpo trabalha junto consigo mesmo. Eu não posso pegar uma mão e dizer assim, essa mão aqui eu vou jogar fora porque ela não me serve, eu só quero ficar com a outra. Não faz sentido esse tipo de coisa. Por isso nós temos que entender Yom Kippur como essa data. Essa data em que nós nos conectamos uns com os outros para podermos então alcançar aquilo que o Eterno tem para o povo judeu no mundo, para a igreja no mundo como um corpo. E eu estou inserindo a igreja aqui porque a igreja ela faz parte da nação de Israel, goste ou não. A igreja deveria ser judaica, goste ou não. Por quê? Porque ela foi enxertada em Israel, segundo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 11. Isso é uma outra questão que provavelmente faremos um vídeo para explicar, mas agora eu quero dizer para você que quando nós nos unimos e fazemos juntos isso com os nossos irmãos, nós temos então a oportunidade de nos apresentar diante do Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, da forma correta. Veja bem, na Brit Hadashah existe uma parábola muito interessante que Yeshua fala sobre ela. Ela é chamada da parábola do filho pródigo. Essa parábola ela é muito usada para se falar de desviados. Eu quero mostrar hoje para você uma outra realidade sobre esta parábola. Sem querer me aprofundar, quero mostrar para você duas coisas. O pai é judeu e os dois filhos são judeus. Um dos filhos, o filho mais novo, vai embora. Eu quero minha herança, não podia dar herança antecipada, obviamente, mas ele solicita, o pai, por misericórdia, entrega a herança, ele vai embora, se aventurar no mundo. Faz tudo aquilo que não pode, gasta a herança, se mete com contaminações. E ele, num momento lá, na hora que ele está passando pelas maiores dificuldades, ele se lembra do seu pai e diz assim, puxa vida, até a minha dignidade eu perdi. Os servos do meu pai são melhor tratados do que eu estou sendo aqui. Vou voltar para casa. E volta. E volta para casa e o pai o recebe, o pai troca as vestes dele, faz uma festa para recebê-lo. E o irmão mais velho reclama. Ah, pai, por que você está fazendo uma festa para ele? E o pai diz uma frase que é emblemática, na minha opinião. Ele estava perdido, ele estava morto, mas reviveu. Está aqui com a gente agora. Quando nós tomamos esse background histórico e profético, nós lembramos que o povo judeu nunca abandonou o Senhor. E um dia a igreja se desviou dos caminhos do Senhor e agora ela está voltando a ser quem ela nunca deveria ter deixado de ser.
parte da nação de Israel. Como é que você acha que quando alguém reconhece a sua identidade e volta para o Pai, como essa pessoa é recebida? Com festa, obviamente. Então, essa parábola, ela fala da reconexão de Israel com a igreja. O irmão mais velho vai reclamar um pouco. E Paulo fala isso em Romanos 11, que a nossa postura de obediência tem que ser tamanha que gere ciúmes nos judeus tradicionais. Para eles dizerem assim, vocês nunca fizeram isso, agora estão querendo ser mais obedientes do que a gente? Esse é o objetivo. Então, em Yom Kippur, nós temos que nos unir, nos conectar como nação, uma nação santa, chamada Israel, que tem como um braço seu a igreja. Esse dia de pedir perdão é o dia de pedir perdão para o eterno. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. É o dia de nós pedirmos perdão ao Todo-Poderoso, porque nestes 10 dias de Rosh Hashanah até Yom Kippur, depreende-se que nós vamos ter consertado com o nosso próximo. Então, por que que o Eterno deu esse período de tempo? É justamente para a gente fazer os ajustes. Então, qual deveria ser o nosso papel? Pedir perdão ao nosso próximo. Restituir, caso tenhamos dado prejuízo a alguém. Para quê? Para que quando eu chegar diante do Eterno em Yom Kippur, os pecados que eu cometi contra ele sejam perdoados. Yeshua fez uma coisa, ensinou-nos uma oração que ela encaixa aqui em Yom Kippur. Essa oração é chamada de Pai Nosso. Ela tem uma frase que é chave para Yom Kippur. A frase é a seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que Yeshua está nos dizendo? Pai, nesse dia de arrependimento nacional, quando nós formos para a tua presença, nos perdoa, porque nós já perdoamos os nossos devedores e já pedimos perdão para os nossos devedores. Então, eu não tenho dívida com ninguém horizontalmente, então eu não quero ter uma dívida vertical contigo, eu quero estar bem contigo também. Por isso é tão importante nós entendermos isso, para que os nossos pecados também sejam perdoados. Nesse dia, é um dia de jejum. Jejum de 25 horas. A gente não come, não bebe, não faz outras coisas. Num próximo vídeo, eu falarei sobre isso. Mas isso é para que possa purificar os nossos pensamentos e intensificar o nosso arrependimento. Porque nesse dia, irmãos, é um dia da gente poder rasgar a nossa alma, afligir a nossa alma, como diz o texto de Levítico. Não é um dia de alegria, não é um dia de sair pulando e cantando, não. É um dia de choro, é um dia de contrição, de arrependimento, de olhar para aquilo que as pessoas fazem e dizer assim, misericórdia, Senhor. Olhar aquilo que o nosso povo faz e pedir misericórdia. É um dia complicado, mas é um dia de purificação para todos nós, como nação, como povo. Eu quero terminar te dizendo o seguinte: receber o perdão dos céus é fundamental. Eu quero terminar com um versículo lá do livro do profeta Miqueias, que diz o seguinte: quem é Elohim semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Eterno não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade-se de nós, subjugará as nossas iniquidades
e lançará todos os nossos pecados das profundezas do mar. Baruch Hashem. Quando isso irá acontecer? Quando nós fizermos o acerto horizontal e o vertical. Então, esses versículos do capítulo 7 do profeta Miqueias se tornarão realidade em nossas vidas. Espero que você tenha um excelente Yom Kippur, que você possa se preparar nesses 10 dias para que, quando entrarmos na presença do Eterno, em nome de Yeshua, através do sangue de Yeshua, possamos receber então o perdão. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clique no sininho para receber as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, pois nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém ve amém.